Olá, boa tarde, seja bem-vindo à nossa reflexão. Quero agradecer a você que está participando desse trabalho. Apenas eu gosto de partilhar com você que está aí do outro lado, porque para mim é muito importante, a palavra de Deus me ensina muito. Me ensina muito, em todos os campos da vida. É uma maravilha muito importante para nós. Então hoje nós vamos ver uma leitura em primeiro lugar, né? Uma carta de São Paulo a Tito, né? Não sei se você manuseia muito a Bíblia, mas esse Tito aqui era o auxiliar de São Paulo, né? O apóstolo de São Paulo, e depois da sua conversão se torna esse gigante, né, da evangelização. Ele tinha os seus auxiliares em cada lugar, ele formava comunidades e tinha os seus auxiliares, a quem ele escrevia orientando, recomendando alguma coisa, ensinando. E aqui hoje ele, depois de fazer algumas recomendações dos deveres do cristão, né, ele escreve. Aqui está escrito lá, carta a Tito, né? Carta a Tito. Tito é o nome do auxiliar dele. No capítulo 3, versículo 3 a 11. Eu queria ler antes, para a gente refletir sobre esse tema que ele passou para nós. E o título dessa leitura, primeiro ele tem lá um pequeno trecho ainda, que é os deveres dos fiéis, dos cristãos. E depois tem bondade e ternura de Deus. Eu acho que é tão importante a gente ler sobre esses temas, né? Traz tanta riqueza para nós. Então carta a Tito 3, de 3 a 11. Diz assim para nós. São Paulo dizendo para Tito: também, porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, mulheres, né, com seu povo. E não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador. Para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Certa é esta doutrina e quero que a ensine com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto às questões tolas de genealogia, contendas,
disputas relativas à lei, foge delas porque são inúteis e vãs. Aquelas benditas discussões por qualquer coisa. Um fica condenando o outro, aquele está errado, aquele está... Foge disso, diz São Paulo aqui para nós hoje. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Eita, nós! Que palavra de São Paulo, né? São Paulo que era vida torta, né? Depois a gente aqui vai passando aqui. Eu queria refletir um pouco essa leitura com você. Então, aqui diz assim que Tito, como já falei antes, ou repetimos, era o auxiliar de São Paulo. Ele, antes de fazer a recomendação, ele já conversava com ele. Então, nós outrora éramos insensatos, escravos de toda espécie de conduta, má conduta. Por que ele fala isso? Porque São Paulo era perigoso, né? Antes da sua conversão, ele fazia barbaridades, né? Perseguia os cristãos, os seguidores de Cristo, né? Mas vai chegar uma hora que ele chega e ele diz assim: outrora nós éramos insensatos, fala um monte de princípios de má conduta que ele era, como também outros, antes de conhecer a Deus. Só que veio a misericórdia de Deus, a ternura de Deus. E ele fala muito bem aqui que não por causa das boas obras que tivéssemos praticado, mas unicamente por sua misericórdia. Porque às vezes há pessoas assim que dizem assim: aquele fulano é tão ruim, ou eu sou tão ruim, que não mereço a presença de Deus. Outros dizem assim: não, eu vou fazer tudo que manda o figurino para que eu possa ir para o céu. Então, nem um extremo e nem outro. Porque Deus não troca salvação por dinheiro e nem por serviço. Como disse ele aqui, um dia apareceu a bondade de Deus, a ternura de Deus, e nós recebemos a salvação unicamente pela sua misericórdia. Você acha que Deus vai nos salvar só se a gente viver trabalhando, fazendo tudo que puder para poder ir para o céu? É bom, é lógico que isso aí é recomendável também, lógico, fazer o bem. Mas ia se perder muita gente, porque muitos não seguem. Muitos, pelo contrário, vivem praticando o mal como ele praticava o mal. Só que veio a misericórdia de Deus, veio o perdão de Deus. E a misericórdia de Deus é quem nos sustenta, quem nos ergue. Porque quando nós estávamos caídos, Ele estendeu a mão para nós, não é? Então, para mim, que eu sou leigo, né? Eu entendi assim que
na minha linguagem bem simples, bem rasa, Deus nos salva pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu perdão. E Ele nos conhece muito bem. São Paulo, esse que nos escreve hoje, ele ia numa estrada, lá na Bíblia vai falar, ele ia pela estrada chamada Estrada de Damasco, né? E ali encontrou Jesus Cristo. Ele ia, sabe fazer o quê? Ia perseguir e matar os cristãos. Ele era contra o ensinamento de Jesus Cristo. E um dia Jesus aparece a ele naquela estrada e fala para ele: Saulo, o nome dele ainda era Saulo antes da conversão, Saulo, por que você me persegue? E o bendito Saulo ficou meio amarelando lá e caiu no cavalo, porque a presença de Jesus Cristo na nossa vida é muito forte. Quando Jesus Cristo chega na nossa vida, a nossa base vai tremer mesmo, para que ele, com aquele sono que Paulo teve, pudesse ser transformado. Pudesse ser transformado de mal em uma pessoa boa, um apóstolo eficiente. E por isso que São Paulo, ele sai a evangelizar. Porque quando nós experimentamos essa graça de Deus, é muito difícil a gente guardar isso para nós mesmos. Quando nós recebemos a graça de Deus, quando a graça é muito grande, a gente diz assim: bom, é como se você estivesse assim diante de uma mesa tão farta, mas tão farta, que você dissesse assim: bom, eu não consigo comer esse alimento todo, eu vou ter que sair distribuindo por aí. Foi isso que fez São Paulo. E saiu a evangelizar com o poder da palavra, com a ação do Espírito Santo. E ele fala que fomos salvos quando recebemos o batismo e a profusão de graça e de bênção pelo Espírito Santo. Interessante, eu acho interessante, é que a Bíblia Sagrada, quando ela, seja nas cartas, seja no Evangelho, ela está repleta de citações do poder do Espírito Santo. Sempre assim, quando se refere ao Espírito Santo, fala, e o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio sobre ele, resgatou ele daquela vida torta, de malvado e perverso ele passa a ser um cristão autêntico, que passava por cima de tudo quanto é obstáculo para levar a palavra de Deus. E é assim que Deus pode fazer comigo, pode fazer com você. Na verdade, se eu for contar uma hora a graça que Deus já fez na minha vida, eu vou dizer: ah, meu Deus do céu, que maravilha, eu não tenho como não sair passando. Porque esse Deus de quem São Paulo fala aqui, esse nosso Deus, ele é um Deus que não discrimina, um Deus que não rejeita, que não manda ninguém para o descarte, né? Ele não manda ninguém para o descarte. Ele nos regenera. Ele nos restaura. E restaurar é usar a mesma estrutura para transformar. Isso é restauração, né?
Ele usa a mesma estrutura e restaura, porque ele faz o que ele quer pelo poder da sua palavra. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Ele disse assim: olha, eu era miserável, era perseguidor, matador, até que um dia a bondade de Deus, a ternura de Deus manifestou-se na minha vida. Você já pensou? São Paulo falando isso, aí a gente consegue acreditar que Deus não descarta a gente. Nós é que, às vezes, por qualquer coisa, a gente olha lá um que fez o mal e diz: quem sabe diz, não tem mais jeito. Aquele ali não tem mais jeito, aquele lá vai direto para o inferno. E não é assim. Quem somos nós, né? Nós também erramos, nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, e nós precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar, precisamos confiar que nós não estamos entregues a ninguém. Tem um Deus olhando e cuidando de nós com muito cuidado, com muito carinho, né? Na verdade, nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Então, qual pai que vai abandonar o filho? Precisa ser bem mau, né? E Deus não é esse pai mau, ele é ao contrário, ele é um pai bondoso, misericordioso, perdoador, ao contrário do que muita gente pensa. Quando acontece alguma coisa de mal na sua própria vida, aí diz assim: Deus quis assim, Deus quis que acontecesse essa desgraça. Deus não quis que acontecesse nada, Deus só proveu bem para nós. Então, Deus é providência divina, ele não condena. Você às vezes vê pessoas revoltadas da vida, tudo de mal que acontece a pessoa atribui a Deus. Você está vendo lá? Deus ama aquele, mas eu fui castigado. E Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém, Deus não sabe o que é isso. Ele só perdoa. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é graça, é bênção. E ele diz que foi por essa graça que nós conseguimos, que ganhamos, somos herdeiros da graça. Então, sabe, nós somos herdeiros da graça. E herdeiro, você sabe, né? O herdeiro, se o pai tem bens, ele não vai sair de mão vazia, mas de jeito nenhum. A mesma coisa seria dizer assim: Deus vai deserdar os filhos. Não, Deus, o que ele fez não foi para ele fez para nós. E ele nos oferece toda a graça, toda a bênção, toda a misericórdia. É que nós somos meio desconfiados com Deus. Isso é a maior desgraça. Nós somos desconfiados de Deus. Desconfiamos que Deus vai castigar, desconfiamos que Ele está de olho ali, está ali olhando, se nós estamos fazendo alguma coisa errada para Ele vir com o chicote na frente. Isso não é procedimento de Deus. Deus só perdoa. Agora é lógico que Ele quer que sejamos corretos. Isso daí faz parte da nossa vida. Ninguém pode viver nesse mundo praticando o mal. E quando pratica o mal, como São Paulo fazia, um dia Jesus Cristo foi ao encontro dele e pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo mesmo? Eu fiz mal para você algum dia? Não cabe na cabeça de Deus perseguição. Então, Jesus foi misericordioso com Paulo, com outros, quantos outros? Com Zaqueu, com Maria Madalena, com o leproso. E o pior que às vezes a gente quer que a pessoa chegue lá na igreja porque é para chegar.
porque tem que ir. E não porque recebeu essa bênção, ele é atraído, ele é curado, ele é restaurado pela bênção de Deus. Então, primeiro Deus dá a bênção, porque nós não alcançamos o tamanho da graça dele. Quando a gente está cego, então precisa ter um guia, né? Então foi isso que Deus fez conosco, Jesus Cristo. E todos esses que foram curados e libertos por Jesus Cristo, passaram a segui-lo. Então a graça de Deus é maior do que a nossa vontade, a nossa decisão. Todos que se chegaram, que foram curados, passaram a seguir Jesus. Por quê? Porque a nossa capacidade é pequena e nós só enxergamos quando a graça é abundante na nossa vida. A gente diz, não tem mais como ser sem vergonha, não tem mais como ser safado. E às vezes ainda cai. Mas o amor de Deus é maior do que a nossa inteligência. E esse mesmo Deus continua nos amando, nos guiando. Então, nós precisamos nos deixar amar por Deus. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.